Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Oi, meu nome é Ana Cristina, eu sou engenheira agrônoma, eu trabalho na Emater de Bom Princípio e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o assunto que é tema do Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano de 2021. O dia 5 de junho é o dia onde é mundialmente celebrado o Dia do Meio Ambiente. E essa data foi escolhida justamente porque era a data que estava acontecendo a conferência das Nações Unidas, da ONU, para o meio ambiente na cidade de Estocolmo, em 1972. Então, essa data tem o objetivo de chamar a atenção de todas as partes dessa sociedade para temas relevantes sobre a questão ambiental, sobre preservação de recursos naturais, que até então eram considerados como recursos que nunca terminam, que são inesgotáveis. Cada ano é escolhido um tema relevante para se trabalhar no mundo inteiro e um país sede. Nesse ano de 2021, o país sede é o Paquistão e o tema escolhido para ser trabalhado em 2021 é a restauração de ecossistemas degradados. Mas você sabe o que é restauração de ecossistemas degradados? Acho que inicialmente a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é um ecossistema. Um ecossistema, ele é um espaço geográfico bem delimitado que tem uma série de organismos bióticos, né, que são plantas, animais, micro-organismos, e também fatores abióticos, água, tipos de solo, de rocha, que vivem em harmonia. E ele consegue sozinho, depois de qualquer perturbação, voltar a essa harmonia. Então, esse é um ecossistema. E agora, quando a gente fala de ecossistema degradado, a gente está falando de um ecossistema que ele perdeu essa capacidade de voltar a se regenerar sozinho. A gente fala que ele perdeu a sua capacidade de resiliência. Isso significa que ele perdeu a sua capacidade de se regenerar, de se recuperar sozinho. Esse ecossistema, ele entrou em colapso. A erosão, que acontece com os solos, né, o esgotamento dos solos, a diminuição ou ausência da cobertura vegetal, que é aquela camada de vegetal em cima da terra, porque sem ela o solo fica exposto a todo tipo de clima, de situação, e ele vai se degradando. A perda da qualidade ou da capacidade produtiva, o desaparecimento de espécies, são alguns indícios desse processo de degradação do ecossistema. Na maioria das vezes, esses processos de degradação de ecossistemas, eles estão ligados à superexploração dos recursos naturais por nós, humanos. E essa degradação ela pode ser vista em ambientes industriais, urbanos, poluição e também na agricultura. Então agora a gente vai assistir um vídeo que mostra, exemplificando como que o processo de tirar coisas do solo e nunca devolver, nunca fazer nenhuma estratégia de conservação, ele pode degradar muito o solo e o ecossistema que a gente está. Como vocês viram nesse vídeo, ele mostra que o solo, a gente só tira dele, não dá tempo e nem ajuda no processo de conservação, de recuperação,
não é prejudicial só para o solo, né? A gente viu ali que a colheita foi diminuindo, que veio fome, que o solo ficou praticamente sem uso. É isso que tem acontecido nas últimas décadas aqui no nosso planeta, na maioria dos ecossistemas. A destruição desses ecossistemas tem implicado diretamente no que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Parece ser um nome complicado, mas é um nomezinho para falar do serviço que o meio ambiente faz, que o ecossistema faz, de graça para a gente. Que se ele não fizesse, a gente teria que pagar para ser feito. Um exemplo disso é a polinização das abelhas. Se não existisse abelhas polinizando uma série de coisas, a gente não teria alimento, que muitos deles precisam de polinização, e as abelhas fazem essa função. Isso é só um exemplo de serviço ecossistêmico. Mas também pode ser o fornecimento de água doce, controle de inundação. Hoje, a ONU estima que cerca de 3,2 bilhões de pessoas, é muita gente. A gente tem uma população de 7 bilhões, 3,2 bilhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar, escassez hídrica e crise climática. O que isso significa? Que são pessoas que estão à mercê do ambiente, do clima, que se alimentam, mas não de todos os nutrientes, vitaminas e aminoácidos que precisam. Então, são toda essa baixa na qualidade de vida da nossa espécie, que é o Homo sapiens, tem a ver com os efeitos da degradação que a gente criou desse ambiente. A gente não tem dúvida que está na geração de vocês a chance de fazer as pazes com o ambiente, com o meio ambiente, com o ecossistema que a gente está inserido. Mas quando a gente fala em restaurar ecossistema, a gente está falando muito além de um benefício que parece que não tem nada a ver com a gente, que é lá do ecossistema. Claro, tem um relatório que diz que se a gente restaurar 15% dos ecossistemas dos lugares certos, a gente pode preservar cerca de 60% das espécies que estão ameaçadas de extinção. Mas a gente pode pensar, o que isso tem a ver comigo, né? É lá aquela espécie que está ameaçada de extinção. Às vezes elas estão ameaçadas de extinção por algumas coisas que nos afetam. Por exemplo, a questão climática. Se a gente contribuir para não degradar mais o ecossistema, a gente vai conseguir baixar o aquecimento global abaixo de 2 graus, que é uma meta mundial. Mas, para além disso, o ecossistema, todos os ecossistemas do mundo, eles influem na economia também. Por exemplo, hoje a gente tem dados que mostram que 50% do PIB mundial, o PIB é uma sigla para Produto Interno Bruto, mas o PIB significa o quanto de riqueza que a gente produz. Então, esse nome, que às vezes é tão estranho, ele pode ser muito simplificado falando o tanto de riqueza que a gente produz. O tanto de riqueza que a gente produz nesse mundo, nosso PIB mundial, cerca de 50% dele depende da natureza. Ou seja, se a gente não preservar a natureza, a gente não vai ter metade das riquezas que a gente tem no mundo. Tem um estudo que mostra que cada $1 investido em preservação ambiental, ele gera $30. Então, é um negócio mais rentável, né? Qualquer investidor da Bolsa de Valores deveria estar investindo nisso. Tem projeções que falam que os serviços oferecidos pela natureza, esses serviços ecossistêmicos, se eles continuarem diminuindo no ritmo que eles estão até 2050, onde eu já vou estar muito velhinha, eu nem vou estar aqui, mas eu acho que vocês ainda vão estar vivendo bastante até lá. Então, se eles continuarem diminuindo no ritmo que eles estão, a gente vai perder cerca de 10 trilhões de dólares do PIB mundial por perder serviços ecossistêmicos. A degradação desse solo, ela tem ocasionado uma queda na produtividade. Tem uma estimativa que mostra que até 2040 está se esperando uma produtividade 12% menor da produção de alimentos mundial. E isso o que significa para a gente? Aqui a mesma estimativa mostra que com 12% menos de produtividade, os alimentos até 2040 eles vão ficar 30% mais caros. Esse processo de perda de produtividade e aumento do custo, que é repassado depois para o consumidor, já está presente nos dias de hoje. Por exemplo, tem um relatório do setor de agricultura dos Estados Unidos que mostra que os agricultores, produtores de milho
dos Estados Unidos tem gastado cerca de $500 bilhão a mais por ano com fertilizantes extra, fora aqueles que eram sempre utilizados, necessários para a produção do milho. Com os alimentos mais caros e com a degradação, tem uma série também de outras estimativas que mostram que tem lugares do nosso planeta que não vão conseguir, que praticamente a nossa espécie não vai mais conseguir sobreviver ou não com um mínimo de bem-estar, de qualidade de vida, e vão aumentar ainda mais as migrações. Por exemplo, tem uma estimativa que até 2050, 700 milhões de pessoas vão migrar de um lugar para o outro no planeta. 700 milhões de pessoas, gente, é mais do que 3 vezes a população do Brasil. É como se mais de 3 Brasis saísse daqui e fosse espalhar pelo planeta. Então, a gente vai concentrar mais ainda. Também esse aumento do preço de alimentos vai agravar cada vez mais a questão da fome. E estima-se também que pode aumentar o contato dos humanos com animais selvagens, se alimentar de animais selvagens. E isso, não só agora com o coronavírus, mas antes, tem sido associado a surtos de doenças nos humanos. Então, imagina quantas pandemias a gente pode viver por causa disso, né? Mas aí, o que a gente pode fazer? Nem tudo está perdido. Então, a gente está em tempo de olhar para o nosso solo, para a nossa floresta, de uma forma fraterna. Tem iniciativas no mundo inteiro para essa conservação, para a gente não deixar chegar num estado catastrófico, como esse que pode ser previsto se ninguém fizer nada. Por exemplo, o governo da Alemanha e a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, lançaram um desafio conhecido como Desafio de Bonn, para todos os países do mundo. Eles estimulam um processo de restauração dessas áreas degradadas, restauração de florestas. Então, eles têm uma meta, que até 2030 a gente consiga restaurar 350 milhões de hectares de áreas degradadas. Os estudos mostram que se a gente atingir essa meta de restaurar 350 milhões de hectares de áreas degradadas, isso pode gerar um benefício de 9 trilhões líquidos de riqueza do nosso PIB. Por tudo isso que eu falei, e por muito mais, que nesse dia 5 de junho de 2021, ele foi marcado também como o dia do lançamento da Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas. Porque se pretende, nos próximos 10 anos, ter esse foco de ações da ONU e de todos os países que são signatários desse desafio de Bonn. A gente não tem dúvidas que é essa geração de vocês que vai ter o compromisso de fazer as pazes com a natureza. De não salvar só o meio ambiente, as espécies vegetais, os animais, mas também garantir uma vida digna e saudável para a nossa espécie. Quando a gente fala na questão da agricultura, que muitos de vocês devem estar ligados, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Então eu convido vocês a partir de hoje, olhar para o solo, por exemplo, de uma forma diferente. Quando a gente fala em recuperar, em melhores recursos, claro que plantar a floresta, recuperar as florestas é importante, mas pode começar na casa de cada um, na propriedade de cada um. O solo, ele é muito mais do que um simples lugar onde as plantas crescem. Então, o desafio que eu faço para vocês, para quem tiver alguma propriedade rural, contato com alguma propriedade rural, é olhar para o solo. O solo, ele é um solo vivo ou é um solo morto? É um solo com vida ou um solo doente? A gente encontra minhoca, micro-organismos no solo que a gente está plantando nossas comidas? Será que nos últimos anos, conversem com os pais, com os avós de vocês, não foi visto um aumento do número de doenças e pragas nas plantações? Tudo isso pode estar relacionado aos cuidados que a gente tem tido com o solo. Então, cabe a vocês pensar um pouco sobre esses cuidados e como a gente cuidar do nosso solo para ter alimentos saudáveis e humanos saudáveis. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.